convidar você a abrir a sua Bíblia, ou onde ela estiver, se na sua mão, num livro palpável, ou se no seu celular, como digital. Ela é a palavra de Deus, onde quer que ela esteja, da forma que ela esteja, ela continua sendo a palavra de Deus, né? Eu conheci um irmão que ele dizia que a Bíblia só era a palavra de Deus se ela fosse o livro de capa preta. Mas entendo o zelo daquele irmão com o livro da capa preta, mas a Bíblia pode ter a capa verde, rosa, azul, amarela, ela continua sendo a palavra de Deus. Você sabe como a Bíblia, ela, na China comunista, na Rússia, que tentou banir a Bíblia, como ela prevaleceu, quase não existia Bíblia. Então, os pastores pegavam uma Bíblia e tiravam uma página e dava àquele irmão e dizia: você leva, lê e depois traz para trocar com o outro. E assim é a Bíblia que os governantes queriam banir daquele país, ela prevaleceu desta forma, uma página. O irmão levava uma página da Bíblia para ler. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vi um testemunho de um jovem do interior do nosso estado. Os irmãos sabem que as duas famílias que brigavam muito na cidade de Floresta, e um matava um e o outro tinha que matar, e o pai deu ordem a um filho para matar um membro da outra família. E o filho, na hora de sair, pegou aquele Novo Testamento que os gideões distribuem e rasgou uma página para fazer um cigarro de maconha, e levou aquela página para lá. E quando ele ia preparar para fazer o cigarro, ele olhou e estava escrito ali: não matarás. E a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. E aquela frase, não matarás, tocou o coração daquele rapaz. E ele ficou ali, ficou, e ele resolveu não executar aquele crime. Voltou para casa, o pai lhe perguntou: e aí, você fez o serviço? Ele disse: não, nem hoje, nem mais nunca eu farei. Porque eu li na Bíblia que estava escrito: não matarás. Então, uma frase da Bíblia mudou completamente a vida daquele rapaz. É assim a Bíblia. Então vamos abrir em Isaías capítulo 6 e verso 1. É um texto tão conhecido, tão conhecido. Eu comecei a leitura da Bíblia, eu tenho mais ou menos 52 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Entreguei aos 7 anos. Sempre lendo a Bíblia, mas estou lendo esse ano e tenho encontrado tantas novidades, tanta coisa nova. Como a Bíblia é um livro maravilhoso. Eu estou no Gênesis ali, maravilhado com a criação, como Deus criou o mundo, como tudo foi feito. Então a Bíblia não tem palavras. Isaías 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Deus, essa é a tua palavra que nós lemos nesta hora, e pedimos que o teu Santo Espírito traga ao nosso entendimento as lições que tu tens para nós, em nome de Jesus, amém. O homem que viu Deus assentado no trono. Irmãos, eu acho que nós nunca vivemos uma época de tanta confusão como nós vemos nos nossos dias. Às vezes a gente não sabe para onde caminhar, para onde ir, porque está tudo tão confuso. Vivemos uma época de uma
permissividade excessiva. Tudo é permitido. Eu lembro de uma frase que diz: é proibido proibir. E nós estamos mais ou menos vivendo essa época. É proibido proibir, quer dizer, tudo é permitido e as pessoas querem continuar avançando nisso. Nós não sabemos onde nós vamos parar. Como crentes em Jesus Cristo, nós somos chamados a viver uma vida conforme a Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, nos ensina. Isso nos leva a uma reflexão profunda e uma mudança completa. Porque a Bíblia é um livro de mistérios. E esse capítulo 6 de Isaías, ele é um capítulo repleto de mistérios da santidade de Deus. O cristianismo não é uma religião filosófica. Alguns até que não gostam de usar o termo religião para o cristianismo. Mas se nós formos para o significado da palavra religião, aquilo que nos liga a Deus, então nós podemos enquadrar o cristianismo como uma religião, porque ele nos liga a Deus. Então o cristianismo, ele não é uma religião filosófica, ela não é uma religião onde nós vamos trazer tudo para o nosso intelecto, para que o nosso cognitivo entenda. O capítulo 6 de Isaías, ele nos traz um relato que não pode ser compreendido, apenas experimentado. Nós temos dificuldade ao ler o texto de Isaías de compreender esse texto. Imagine que ele começa dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Que experiência maravilhosa, que experiência misteriosa Isaías vai passar agora para todos nós. E não há como tentar entender este relato bíblico. Isaías, conforme o verso 9 do capítulo 6, ele diz: então lhe disse, vá e diga a este povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber, torne insensível o coração desse povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos dele, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. O profeta Isaías, ele se torna a voz de Deus para a sua geração. Isaías é aquele que se levanta para a sua geração e para a posteridade. E há uma razão nisso. Porque Isaías é o profeta que se levanta para a sua geração e para a posteridade. Porque Isaías viu o Senhor. No ano da morte do rei Uzias, e há quem diga que há um parentesco entre Isaías e Uzias, diz ele: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O homem, ele não pode entender Deus. Talvez esse é o grande dilema de muitas pessoas, porque querem explicar Deus, querem compreender Deus, querem colocar Deus dentro da sua finitude, dentro da sua limitação, e aí Deus não se enquadra nisso. E o homem, por mais conhecimento da ciência que ele tenha, ele não pode entender e ele não pode explicar Deus. Se pudéssemos entender Deus com o nosso intelecto, sabe o que aconteceria? Nós seríamos igual a ele. Se nós pudéssemos entender Deus, se nós pudéssemos fazer previsões quanto às atitudes de Deus, nós seríamos iguais a ele. Mas Deus, é soberano, é o Criador, e é muito para a nossa finitude.
é muito para a nossa limitação. Deus se revela a Isaías por meio de imagens imponentes. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Há uma diferença entre Deus se revelar e ser descoberto por alguém. Aqui Isaías não descobre Deus, mas Deus se revela a Isaías. Deus se mostra ao profeta. Deus descortina-se para o profeta Isaías. O ser humano almeja aquilo que é santo, a fim de saciar o seu anseio. E nessa busca, o ser humano tenta fabricar coisas para compreender a santidade de Deus. Nós devemos vê-lo de modo semelhante a Isaías. Nós devemos ver Deus de modo semelhante a Isaías. Como Isaías viu, assentado num alto e sublime trono. Meus queridos amados, quando nós compreendemos o que o profeta Isaías compreendeu, quando nós temos o entendimento que o profeta Isaías teve, nós vamos compreender o que está escrito aqui na palavra, que diz, verso 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías tem a visão de Deus, quando Deus se revela para Isaías, Isaías entende a santidade do Senhor. Isaías entende o que os anjos ao redor do Senhor diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus é absolutamente santo. O ser humano, por melhor que seja, ele tem defeitos. Você conhece alguém que você diz: aquela pessoa é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço. Ela tem defeitos. Ela tem defeitos. Às vezes a gente está longe e não está vendo defeito, mas quando a gente chega mais perto, a gente vai ver. A gente vê que de perto ninguém é perfeito. Nenhum ser humano é perfeito. O ser humano pode passar, como um cidadão chamado Thomas Merton passou, 7 anos no mosteiro, isolado e em silêncio. Imagina alguém passar 7 anos sem dar uma palavra. Mesmo assim, este homem não é santo. Porque somente Deus é santo. Falo, e aí para não confundir, porque a gente diz: pastor, como é que diz que nós somos santos? Nós somos santos no sentido da palavra separado. Santos, santo significa separado. Mas aqui a gente está falando da santidade, a ausência de pecado. E nenhum ser humano alcançou esse grau de não ter pecado. É por isso que a Bíblia, com muita sabedoria, diz que todos pecaram. E entre a confusão que está nos nossos dias, está essa questão. Estão tentando tirar do conceito da mente humana pecado. Se eu transformo tudo em normal, tudo em permitido, tudo em aceitável, onde vai estar o pecado? E se não há pecado, onde vai estar a necessidade do Salvador, do Redentor? Estamos caminhando assim.
Uma sociedade que não tem pecado. Uma sociedade onde tudo é permitido. Até algumas coisas vão mudando o nome para ficar mais suave. Então, adultério hoje ninguém chama mais adultério. Infidelidade. Veja que palavra mais suave do que adultério. Adultério é uma palavra bem forte, né? Olha, fulano adulterou. Olha, fulano foi infiel. A palavra já suaviza. E aí vai por aí tantas outras coisas. Eu estou citando esse porque é algo que me veio à mente. Mas tantas coisas. E nós caminhamos para a sociedade estar harmonizada. Então é uma sociedade que quer buscar Deus, mas ao mesmo tempo não quer enxergar o seu pecado. Não quer enxergar a sua natureza pecaminosa. O ser humano, por melhor que seja, ele tem defeitos. Tiago diz que Elias foi homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. O que é que ele está dizendo? Que Elias teve os defeitos que nós tivemos. Que nem Elias, que foi elevado aos céus num carro de fogo, a Bíblia coloca nele perfeição. Então, meus queridos, o que nós precisamos é o que Isaías traz, é um arrependimento, não por aquilo que fazemos de errado apenas, mas um arrependimento por aquilo que somos. O que nos falta hoje é nos arrependermos por aquilo que somos, porque os nossos arrependimentos estão ligados ao que fazemos e não ao que somos. Nós precisamos. Isaías traz isso. Isaías, quando se aproxima de Deus, quando vê Deus no alto e sublime trono, Isaías, quando tem a visão da santidade de Deus, Isaías reconhece a sua imperfeição. Nós precisamos reconhecer diante de Deus a nossa imperfeição. Nós caminhamos dentro de uma geração de pessoas que não querem reconhecer a sua imperfeição. Reconhecem quando erram. Olha, eu errei aqui, então eu vou pedir perdão aqui. Mas ótimo que a gente reconhece quando erra e pede perdão a Deus. Mas eu tenho que reconhecer também que a minha natureza, ela é imperfeita. Paulo diz: em mim não habita bem algum. Em mim não habita bem algum. Eu lembro, e já disse isso aqui algumas vezes, uma vez que eu escutei uma canção que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. E quando eu ouvi essa canção aqui na igreja, eu disse: não é possível, Senhor, não é possível olhar para mim e não encontrar nada de bom. Tem que ter alguma coisa, essa música está errada, não é? Tem que ter alguma coisa de bom, porque hoje nós somos conduzidos nessa direção. Nós somos conduzidos que nós temos coisas boas, mas diante das... Entenda o que eu estou dizendo. Quando nós nos colocamos à luz da santidade de Deus, nós somos imperfeitos. E eu vi uma frase de um pastor muito interessante, onde ele dizia que nós somos perfeitamente imperfeitos. Isso não é motivo para justificarmos as nossas falhas, mas isso é para entendermos que diante da santidade de Deus, nós temos que nos curvar. Diante da santidade de Deus, nós temos que pedir a Ele misericórdia pela nossa imperfeição. É isso que Isaías faz aqui nesse texto. Isaías arrepende-se não apenas do que ele fez, mas também do que ele é. O coração sente o que a mente é incapaz de sentir. O coração sente o que a mente é incapaz de sentir. O nosso entendimento, ele não alcança os mistérios de Deus. A fé, ela não cabe em explicações humanas. Eu não discuto a fé. Minha questão é: você crê ou você não crê?
Eu estou lendo o Gênesis ali e eu creio no Gênesis como ele está. Eu creio que Deus criou as águas, Deus criou a terra, Deus criou o céu, Deus criou o mar, Deus criou o homem. Eu creio. Ah, pastor, o senhor ainda é desse tempo? Sou. Eu não creio. Paciência. Mas a fé não tem que ser provada. Ela é fé. No momento que a gente prova, ela deixa de ser fé. Ela deixa de ser fé. Então, a fé, ela não é intelectual, mas ela é experiencial. Ela é vivida por experiências. A nossa oração, ela precisa não preocupar-se apenas com as coisas que nós temos, mas com as experiências que nós precisamos ter com Deus. A nossa oração, ela não pode preocupar-se com a oratória, mas com o que está no nosso coração. E eu tantas vezes me interroguei, como é que os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. E tantas vezes eu pensei, mas é tão fácil orar. Porque os discípulos, mesmo andando com Jesus, chegaram junto deles e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Na realidade, os discípulos observavam Jesus orar. E com Jesus orando, eles viam o que era a oração. E que os discípulos estavam dizendo a Jesus: Senhor, nos ensina a fazer o que tu fazes diante do Pai. Às vezes tem tanta gente na igreja que diz: pastor, não me chame para orar porque eu não sei orar. E eu até entendo isso, porque a gente meio que criou fórmulas de oração. E oração não é nada disso. Oração é dizer que está o que está no meu coração para o coração de Deus. Oração é falar com a maior simplicidade do mundo. O Evangelho fala da oração ouvida por Deus. E a oração ouvida por Deus foi: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Já imaginou alguém vai lá, desfila a oratória todinha: ó Deus magnânimo, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ó Deus que está entronizado no alto e sublime trono, ó Deus. E o outro chega lá e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sei dizer nada do que ele diz, mas eu sei de uma coisa: eu amo o Senhor. Olha para mim, Deus. A oração, ela sai do que está no coração, da simplicidade. Estou dizendo que está errado uma oratória bonita, se ela está no seu coração, isso. O que eu quero dizer aqui é que a oração não é formalidade, não é palavras bonitas que impressionam Deus, mas é um coração sincero diante dele. E a oração de Isaías aqui é: ai de mim, ai de mim. Veja que oração maravilhosa, linda. Ai de mim. Quantas vezes a gente precisa estar diante do Senhor e dizer: Senhor, ai de mim, ai de mim. A compreensão de uma majestade impressionante. Quando vemos Deus assentado num alto e sublime trono, também sentimos temor. Isaías sentiu temor quando ele teve a visão. E ele diz que os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Irmãos, aqui nós podemos ver que Isaías vai diminuindo. Nós vemos aqui que Isaías quase que está lá na frente, João Batista repetindo Isaías quando diz: importa que ele cresça e que eu diminua. E precisamos entender isto, porque está na Bíblia. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando é que eu diminuo? Quando eu reconheço a minha imperfeição. Quando é que eu diminuo? Quando eu reconheço que diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, eu tenho muito a caminhar.
e que eu dependo da graça e da misericórdia dele. Quando vemos Deus assentado no alto e sublime trono, também sentimos temor. Deus é o nosso Pai, é verdade. É o nosso Abba, é o nosso Paizinho querido, mas nós não podemos deixar de temê-lo. Nós não podemos entender que o Deus que é o nosso Pai é também o Deus que é fogo consumidor. Isaías 33, verso 14, na parte B, vai dizer o seguinte: o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntaram: quem de nós habitará com o fogo devorador? Isaías 33, parte B. Quem de nós habitará com o fogo devorador? Isaías, quando viu Deus sentado no alto e sublime trono, ele entendeu isto. Ele entendeu a necessidade do temor. Alguns querem interpretar esse texto aqui dizendo que este fogo devorador é o inferno. Mas o próprio versículo 15 vai responder que não é. Vai refutar quando diz, responde a pergunta do verso 14: quem de nós habitará com chamas eternas? Quem de nós habitará com fogo devorador? E a resposta está no verso 15: aquele que anda em justiça e que fala o que é reto, que despreza o ganho da opressão, que com gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas, será o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e água nunca lhe faltará. Capítulo 1 de Ezequiel, profeta Ezequiel, ele descreve o profeta Ezequiel no momento de desânimo da sua vida. No momento em que ele está abatido, quando ele sentou às margens do rio Quebar, e ali ele tem uma visão. E qual é a visão que Ezequiel tem? Ele vê abrir-se o céu, e ele vê criaturas que saíam do fogo. A visão de Ezequiel traz para nós o entendimento de que nós devemos nos afastar do pecado. Nós devemos nos afastar do pecado. Devemos entender que o pecado fere a santidade do nosso Deus. Voltando ao capítulo 6, Isaías diz: ai de mim, que vou perecendo. Meus irmãos, Isaías, ele não está tendo um delírio. Isaías, ele não está tendo um êxtase emocional. Isaías tem uma revelação. Deus está se revelando a ele, e ele entende agora, ele compreende agora a grandeza do Senhor. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus está em nós. Isso está nos evangelhos. O mundo tem minimizado o pecado. Os lábios do profeta foram purificados com fogo. Os lábios do profeta foram purificados com fogo. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o exército, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, a
tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Os lábios do profeta foram purificados com fogo. Nós, quando nascemos de novo, somos purificados também pelo fogo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E precisamos, no momento de reconhecimento de quem nós somos, precisamos entender que mesmo sendo pecadores, que mesmo tendo uma natureza de pecado, pastor, mas quando nós aceitamos Jesus, nós não recebemos uma nova natureza? Recebemos, mas continuamos a viver no mundo de pecado. Na quarta-feira nós iniciamos as 12 quartas-feiras, e a primeira quarta-feira foi despojar-se da velha natureza. A gente se despoja da velha natureza, despojar no sentido de tirar a roupa, tirar a velha roupa, a gente veste uma roupa nova. Isso é um ato, isso não é algo que todo dia a gente tira a roupa, a velha natureza e veste a nova, tira a velha, veste a nova, não. Quando a gente no momento que Jesus entra na nossa vida, que a gente nasce de novo, a gente tirou a roupa da velha natureza e recebeu a nova. Só que no caminhar, está lá em Romanos 12, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis. Com o quê? Com este mundo. E o que é se conformar com esse mundo? Uma outra tradução para esse texto é: não vos amoldeis. Ou seja, não tome a forma, não se pareça, não seja igual ao mundo, mas transformai-vos. Como ocorre a transformação? Pela renovação de quê? Da mente. Por quê? Porque é na mente que acontecem as batalhas. Joyce Meyer escreve um livro que é fantástico. O campo de batalha é a mente. Ah, pastor, o campo de batalha, o senhor diz que é a mente porque o senhor não conhece a minha casa. Mas o campo de batalha é lá em casa. Pode ser que você tenha razão, você esteja vivendo no campo de batalha, mas ele começa na mente. É a mente que nos conduz. E que se nós aprendermos que precisamos ter a mente de Cristo, e aí é o renovar. Esse renovar é diário. O despojar é único. O vestir a roupa da nova natureza é único. Agora o renovar é diário. Por quê? Porque diariamente a nossa mente é bombardeada. A gente antes era muito dependente do programa de televisão. Agora veio algo que entrou, não estou condenando não, viu gente, mas a gente precisa entender. Vem algo que entrou agora, que são essas TVs alternativas, e que devagar estão capturando a nossa mente. Quem não está aí, não passou algum momento preso a uma série, que começou a assistir, disse: eu não consigo parar de assistir. E sabe, em tudo isso que a gente está assistindo, a nossa mente está sendo bombardeada. Tudo isso está deixando a sua contribuição na nossa mente. Tudo isso está trazendo para a gente valores. E não são os valores da Bíblia. São os contravalores. O que é que a gente está vendo? Assassinato, traição, vingança. Diz que os filmes de vingança são os que batem recordes de bilheteria. Está aí historicamente as pesquisas. São valores que vão entrando. As nossas crianças sendo bombardeadas desde pequenas, para que elas não tenham mais conceitos firmes, valores firmes. Existe uma grande arquitetação para destruir completamente a sociedade. Uma sociedade sem valores vai para onde? Para que o homem se entregue totalmente
a libertinagem. E esta é a razão porque se tem tanta aversão a Deus. Porque quando Deus entra o temor. Quando Deus entra a verdade. Entra o termos uma vida regrada. Irmãos, os índices mais altos de suicídio não era quando o povo vivia pelo que a Bíblia dizia. Mas os índices mais altos de suicídios são hoje. Os índices mais altos de depressão não é quando o povo vivia pelo que a Bíblia dizia. Mas é hoje, quando o povo vive pelos seus próprios caminhos. Porque quando se tira Deus da vida, se abre a brecha para que a destruição entre. Isaías tem essa visão e diz: eu vi Deus assentado no trono. Eu quero convidar você também para ter a visão que Isaías teve, de ver Deus assentado no trono. Não falo aqui literalmente, para você chegar em casa, se ajoelhar, entrar no quarto e dizer: Senhor, o pastor disse que eu tenho que ver a visão de Isaías, e eu quero agora ver o trono aberto e o Senhor assentado, e eu vou ver, Senhor, agora. Não é isso que eu estou falando, eu sei que você compreendeu. Mas eu estou falando de mergulhar numa experiência em reconhecer Deus, a santidade de Deus e a nossa imperfeição. E aí, quando a gente entende que a gente é imperfeito, a gente tem a necessidade que Deus venha nos tratar. Agora, quando a gente entende que a gente é perfeito, a gente diz: ah, Deus já me tratou, eu já cheguei num patamar aqui, ó, aqui, já sou um crente A. Então, só estou aqui para orientar agora. É só orientar os outros, porque eu não preciso mais. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios. A hora caminha, irmãos, Deus abençoe. Vou convidar os nossos diáconos e diaconisas para dedicarmos nossos dízimos e ofertas ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus.